Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Aqui quem fala com vocês é o estagiário Leonelo e, mais para frente, o José. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os BRICS, né? Que são aquele grupo formado, de certa forma, um pouco informal, entre Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. Então, como vocês podem ver, cara, é só pedrada, né? Então, acompanha aí o que o José tem para falar e no finalzinho eu vou dar uma complementada nesse assunto. Até mais. Vamos falar de hoje um tema, né, que é os BRICS, tá? E o que significa esses BRICS, né? É uma sigla que se refere ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, BRICS, né? E que se destacam no cenário mundial, tá? Pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento, tá? São chamados países emergentes que tiveram maior crescimento econômico mundial, né? Um acrônimo, ele foi cunhado e proeminentemente ele foi usado aí pelo economista Jim O'Neill, né? Um chefe de pesquisa em economia global de um grupo financeiro chamado Goldman Sachs, né? Só aí uma informação histórica aí, né? Como é que começa a aparecer essa sigla, né, dos BRICS, e ela é usada e futuramente ela vai ser incorporada por esses países nesse desenvolvimento deste grupo, tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, esses países eles não compõem um bloco econômico em si, né, formalmente, quando a gente vê naquela questão mundial, tá? Eles apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas, né? Então aí os BRICS eles são países emergentes que não eram considerados aqueles países extremamente totalmente desenvolvidos, países com uma esfera, né? Se a gente pegar nos mapas que a gente tem mostrado aí, territorialmente são países grandes, né? Com muitos produtos e com uma diversidade de matéria-prima, né? Para suprir alguns mercados, tá? E compartilha essa situação econômica com índices de desenvolvimento muito parecidos, né? Essa é a ideia. Em 2010, o BRIC convidou formalmente a África do Sul, né? Eles estavam só o BRIC, e aí aparece o S aí, que é da África do Sul, né? Do continente africano, olhando lá no nosso mapa de geografia, a gente poder se situar. Então eles estão assim, esparramados aí entre Ásia, América, né? E o continente africano, correto? E esse convite é feito, né, para a presidência da rotatória do grupo, né? E a sigla ganha esse S aí esse S da África do Sul, né? Nesta questão de falar sobre os BRICS, da gente entender, né, elas na questão do cenário econômico mundial, né, a gente vê aí a China, né? A China é uma das grandes potências econômicas hoje que vem se despontando aí na briga, inclusive com os Estados Unidos, né? Já é um país que já tem um processo de industrialização e a maior economia do mundo, vamos dizer assim, né? Como é tratado por aí, né? E o crescimento dos BRICS, né, é um processo de desenvolvimento econômico que é crescente. Ele já vem influenciado algumas decisões mundiais, tá? Como a reunião da OMC, da Organização Mundial do Comércio, em 2005, quando os países em desenvolvimento, liderados pelo Brasil e Índia, juntaram-se aos países subdesenvolvidos para impor a retirada de subsídios governamentais pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e a redução das tarifas de importação, né? Olha para vocês verem a importância dos BRICS nesse sentido dessa formação. Além disso, é muito mais que uma possibilidade de crescimento. Os BRICS são vistos como um grupo em potencial para mudar o mundo, né? Seja pelas ameaças que eles podem apresentar ou pelas oportunidades, né? Pode ser visto como ameaça ou oportunidades, que representam o ponto de vista econômico, social e político, tá? Então, essa divisão dos BRICS aí, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? Dividido aí nesse contexto de territorialidade, países com uma extensão, né, com um tamanho territorial muito grande, eles começam a ter esses poderes aí, vem emergindo socialmente nessa troca de negócio entre eles, tá? Muitas agências, né, na questão econômica e analistas internacionais já estão de olho no BRICS, né? E começam a sugerir que os investidores prestem mais atenção a oportunidades apresentadas por esse país.
investimentos nas áreas produtivas e nas perspectivas atuais e futuras de seus mercados consumidores. Pois em termos demográficos, né, que é importante a gente entender, né, temos os 2 países mais populosos do mundo, né, do planeta, na verdade. Mais de 1/5 da população mundial seguida. Pois entendeu a população brasileira. A China representa sozinha mais de 1/5 da população, né? Todos já sabemos aí na conversa por aí que a China representa extremamente o país mais populoso do mundo, né? Em seguida pela Índia, também, que a gente sempre já deve ter ouvido falar aí que é um dos países com uma população muito grande. E bem mais longe pelo Brasil, que aí já é um país aparentemente grande em território, mas com uma população ainda relativamente pequena pelo seu desenvolvimento. E posteriormente pela Rússia, tá? Então esse olhar, né, em tamanho, em potencial de mercado, em compras, né, formulou esse grupo, né, que foi criado de uma relação diplomática informal e que vem ganhando corpo na esfera, né, geopolítica internacional, né, a nossa política internacional. E ele tem tudo a ver, né, quando a gente vai falar em economia, isso tem vários reflexos para nós na sociedade, né, para nossas comunidades, para o nosso desenvolvimento educacional, de pesquisa científica, de produtos, né. A gente vê aí uma evasão de produtos produzidos na China, né. Isso é um comportamento aí do crescimento, né, e dessas alianças que a China vai fazendo para poder entrar no mercado. Recentemente temos aí o 5G, né, a internet que hoje todos nós gostamos, a internet das coisas, né, tem uma disputa aí grande de empresas chinesas, de tecnologia chinesas que se desenvolveram demais nos últimos anos, querendo comprar um sistema de 5G de distribuição de dados aí, de plataformas dentro do Brasil, né? Tem uma disputa aí, o governo federal é meio resistente porque não tem assim, um olhar econômico muito afetivo com a China, né? Temos aí a questão do 5G, olha para vocês verem a importância disso, né? Aí na sequência, vamos falar um pouco sobre os BRICS aí para que vocês possam entender dessa temática. Então, como vocês puderam ver, né, cara, os BRICS, assim, são países que não estão para brincadeira, né? O Brasil, assim, é um celeiro do mundo, é um dos países que mais produz comida no mundo, né? E a Rússia, Índia, China e América do Sul são meio que outros Brasis, né? Eles são bem diferentes, assim, como é que eu posso falar? Em questão de clima e tal, mas de forma geral são países grandes, bem populosos, que dominam alguns segmentos, né, mundiais. E, assim, levando em consideração o nosso contexto hoje em dia, né, que é um contexto de pandemia, o que acontece? Esses países têm se organizado, né, para vencer, tipo assim, esse desafio que a gente teve no momento, né. A Índia tem feito os seus corres, né, e a China também, principalmente a China, que tem sido um dos exemplos, né, nessa questão com a pandemia. E esses países, no caso ainda a China e a Índia, são países que têm ajudado o Brasil nessa questão. E vai lembrar que a Rússia também tem o seu próprio corre, né, para conseguir a sua própria vacina. Então a gente vê que são países assim que têm uma força grande. Não são países assim que a gente trabalha com aquele conceito, né, de país de primeiro mundo, que é um conceito um pouco atrasado hoje em dia, né, para a gente analisar a realidade. Mas são países muito fortes, sabe? São países assim que a gente vê assim muito importantes. Uma pena que esse bloco não seja um bloco mais assim fechado entre eles, mais unificado, um bloco assim que eles trabalhem mais uma autonomia entre eles, algo do tipo. É uma coisa que poderia ser legal, né? Mas também são países muito diferentes, né? Muito diferentes na questão cultural eu falo, são muito espalhados pelo mundo, né? É uma coisa diferente, por exemplo, de um bloco feito por Argentina, Chile, Brasil, né? Uma coisa mais Mercosul, é um pouco diferente, ou então europeia, né, e tal. Mas é isso, gente, os BRICS estão aí, são países que a gente tem que ficar de olho, a discussão nasceu disso, né? Tipo assim, a gente tem que sempre acompanhar esses países, são países, assim, muito promissores no mundo. E a China, né, cara, é importante falar, né? A China, vocês já falam bastante, mas é importante falar mais um pouquinho. Ela é um país que está despontando, até 2025 provavelmente vai ser assim, a maior potência mundial, entendeu?
ela tá assim, né, o mundo inteiro atravessando uma crise econômica meio brava e a China, tipo, tá sabendo lidar com a crise, o povo dela, assim, ela continua crescendo, continua se desenvolvendo, entendeu? A gente acompanha, assim, história de cidades lá que, nossa, gente, tipo assim, era uma Andradas há 20 anos atrás e hoje é maior que São Paulo, entendeu? É uma coisa, assim, muito foda, né? Então é isso, galera. Acompanhe esses países, entendeu? Porque a gente ainda vai ver muita coisa a respeito desses países. Eu falo assim, na nossa vida mesmo, não tô falando de ver na escola não, na nossa vida mesmo. Ainda vai acontecer muita coisa e a gente vai acompanhar com esses países envolvidos, viu? É isso, galera. Bons estudos e até mais.